Fala Gabira, aqui Adriano Gabiru. Pessoal, hoje eu quero começar esse vídeo de uma forma diferente, saudando a cada um de vocês com a paz do Senhor. Eu quero saudar a cada irmão, a cada irmã com a paz do Senhor. Hoje eu estou acompanhado aqui da minha Bíblia para gravar esse vídeo. E eu acho que mesmo que o vídeo acabe ficando longo, aqueles que estiverem interessados na verdade vão acabar olhando ele até o final. Este vídeo eu estou gravando porque um irmão, grande conhecido meu, grande amigo meu, inclusive, de coração, ele me fez uma pergunta que este questionário eu acabei respondendo para ele, no fim ele saiu e acabou não continuando o diálogo comigo, como se fosse apenas um questionário ao qual eu deveria responder. A pergunta que ele fez foi o seguinte: você orou ao Senhor e ele mostrou que o Lula era o melhor para o país? Ou tu simplesmente fez da tua própria vontade? Aí quando eu comecei a responder para ele, ele me disse assim: não me enrola. Não me tonteia, ele respondeu. Não me tonteia. Me responde. E eu respondi para ele: eu orei. Eu orei muito pelo Brasil. Eu me converti em 1994 e de lá para cá eu tenho orado pelo Brasil todos os anos da minha vida, para que o Brasil seja um país onde nós possamos viver, que nós possamos, as nossas vidas estejam diante do Senhor e que nós possamos ser servos do Senhor baseados na verdade. Eu orei em 2016, quando a Dilma estava lá para ser impeachmentada em 2016. E eu orava a Deus para que a Dilma não fosse impeachmentada, mas que todavia, a minha oração sempre foi que todavia fosse feita a vontade do Senhor. E a Dilma foi impeachmentada. E aí eu comecei a orar ao Senhor para que trouxesse a verdade, nem para que a Dilma fosse inocente, mas que viesse a reinar a verdade, se a Dilma era culpada ou inocente. E comecei a orar nesta linha de raciocínio. E aí aconteceu que a Dilma sofreu um processo de impeachment devido às pedaladas fiscais, e as pedaladas fiscais nem haviam sido julgadas ainda. E eles votaram o impeachment da Dilma. Acontece que a Dilma foi impeachmentada sem ter um julgamento. Após, se eu não me engano, 2 dias ou 2 semanas depois do dia que a Dilma foi impeachmentada, aí os governos, na época do PT, começaram a querer entrar com pedido de impeachment para todo governador que tivesse feito pedaladas fiscais. E aí, se eu não me engano, foram 2 dias. 2 dias depois que a Dilma foi impeachmentada, aí mudaram a lei e pedaladas fiscais passaram a não serem mais considerados crimes de responsabilidade. Ou seja, a Dilma foi votada o impeachment e 2 dias depois, o crime ao qual diziam que ela era responsável, que era o crime de responsabilidade fiscal por pedaladas fiscais, deixou de ser crime. E a Dilma foi impeachmentada. Só que passou-se o tempo e correu ainda o processo da Dilma. E lá na frente veio à tona que a Dilma era inocente do processo de pedaladas fiscais, que não havia responsabilidade na Dilma sobre isso. Então, sim, eu sempre orei. Eu sempre orei desde que eu me converti para que o Brasil, pelo Brasil. E aconteceu que eu também orei pelo Luiz Inácio Lula da Silva. E eu não orava para que o Lula não fosse preso. Eu sempre orei para que reinasse a verdade. E aconteceu o quê? Logo após o golpe dado na Dilma, aí entraram com processos porque não estava finalizado o golpe. Era necessário também prender o Lula, que na época era o maior adversário político do então agora presidente Jair Bolsonaro. Lula era o maior adversário político, inclusive estava à frente das pesquisas, então era necessário que se prendesse o Lula. E eu não orei para que não prendessem o Lula, eu orava para que viesse à tona a verdade, porque nós cristãos, nós temos que pensar que mentira não é crime, mentir não é crime, mas nós cristãos nós temos uma responsabilidade moral de zelar pela verdade, porque nós servimos a um Deus de verdade, nós servimos a verdade com V maiúsculo. Então pode não ser crime, mas é uma responsabilidade, um dever moral de todo cristão ser firmado na verdade. E não compactuar com a mentira, não compactuar ou espalhar fake news, que fake news é um novo nome que foi dado, um novo apelido que foi dado
para que fique mais bonito a palavra mentira, mas fake news é mentira. Então, se você ama, se você pratica a mentira, está lá em João 8,44, leia sobre isso, e você vai ver quem é o pai da mentira e o que faz aqueles que a praticam. Então, eu orei pelo Lula, para que o Lula, não que ele fosse inocentado ou não fosse preso, eu orava para que reinasse a verdade. Aconteceu que o Lula foi preso, se eu não me engano, por 1 ano e meio, e tirou ele assim da maior concorrência à presidência que tinha. E assim, Bolsonaro acabou sendo eleito. Mas eu continuei orando pelo Lula porque eu queria a verdade, porque em todo o processo, houve um processo que, inclusive depois, o juiz Sérgio Moro foi considerado, tanto ele quanto a vara de Curitiba foram considerados incompetentes. Incompetentes porque não eram não capazes de julgar, mas que todo o processo foi burlado e forjados provas. E que, inclusive, além de tirar o maior adversário político da eleição para a presidência, logo à frente, o juiz Sérgio Moro, após prender Lula, assumiu nada mais, nada menos que o cargo de ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Ou seja, ficou claro que era uma troca de favores. Mas voltando, então eu orava para que o Lula pudesse vir a verdade. E daí eu me pergunto, você que se diz crente, alguma vez você orou pelo Lula? Sabe, quando o Lula estava lá dentro da cadeia, quando ele estava preso, quando faleceu a esposa do Lula, quando faleceu o irmão do Lula, quando faleceu um neto de 7 anos do Lula. Você alguma vez se comportou como cristão ou apenas como político, defendendo seus políticos, ou como partidário, ou em prol de um governo? Qual a vez na sua vida que você pensou assim, ó, hoje eu não gosto do Lula, mas hoje eu vou me ajoelhar e vou orar ao Senhor pelo Lula, para que lá dentro da cadeia ele seja visitado pelo Espírito Santo de Deus, para que lá dentro da cadeia alguém vá o visitar e falar sobre a palavra de Deus para ele, para que lá dentro da cadeia alguém vá e possa confortar o coração deste homem que perdeu a esposa, que perdeu o irmão e que perdeu o neto. Alguma vez você como cristão orou a Deus sobre Lula? Porque quando me fazem essa pergunta, você orou ao Senhor e ele mostrou que Lula era melhor para o país? Eu perguntei para esse irmão de volta. Depois que eu respondi para ele, eu perguntei para ele de volta. E tu? Tu orou ao Senhor quando era para votar no Bolsonaro em 2018? Ou tu fez só do teu próprio coração? Se tu orou ao Senhor e a resposta dele também era para ver se o Lula era melhor para o país, eu também perguntei para ele, tu orou a Deus e Deus mostrou que o Bolsonaro era o melhor para o país? Então tu acha que Deus te enganou? Porque o que o Bolsonaro fez de bom pelo nosso país? O que o Bolsonaro fez de bom pelo nosso país? Porque quando as pessoas trazem essa fala de que você orou pelo governo, você orou, eles estão baseados, sabem qual livro que eu quero ler com vocês aqui? É o livro deixa eu dar uma olhada aqui que eu fiz uma anotação, é o livro de Romanos, Romanos capítulo 13. Em Romanos capítulo 13 está escrito a seguinte palavra. Deixa eu trazer para vocês aqui. Romanos capítulo 13, versículo 1. Por mais que o vídeo seja longo, permaneça aí, porque é a palavra de Deus. Eu sei que às vezes as pessoas não querem gastar muito tempo vendo um vídeo. Mas você que é interessado na verdade, que é interessado na palavra de Deus, permanece aí. Permanece e veja o vídeo até o final. Romanos capítulo 13, versículo 1 está escrito assim. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Então se baseiam neste versículo para falar que toda autoridade, inclusive os pastores usam dentro da igreja para dizer que eles têm que ser honrados, que eles têm que ser respeitados, porque toda autoridade é posta por Deus. Mas engraçado que quando era lá no governo Dilma, aí os mesmos cristãos que defendem hoje que toda autoridade é posta por Deus, inclusive os pastores, eles chamavam a Dilma de anta, de burra, de vagabunda. São palavras torpes que eu poderia até trazer mais, mas eu não quero que saia palavras torpes da minha boca. Mas o mesmo cristão que defende que toda autoridade é posta por Deus, eles acabam defendendo que toda autoridade é posta por Deus desde que seja conveniente ao seu coração. Porque quando o irmão me perguntou, ele perguntou, tu orou a Deus? Eu disse, eu orei. E tu orou?
Ou seja, toda autoridade, não digo este irmão, que ele até não tem essa defesa, mas esses outros que dizem que toda autoridade é posta por Deus. Toda autoridade eles dizem que é posta por Deus, mas desde que seja conveniente ao seu coração. Por exemplo, eu anotei aqui, tem um vídeo de um homem que se diz pastor, inclusive ele faz assim quando está orando, mas ele faz uma oração tão desgraçada dentro da igreja, e o pior de tudo não é a oração desgraçada que ele faz, é as pessoas ali no culto dizendo, aleluia, glória a Deus, amém, Senhor. Olha a oração que esse homem faz, eu anotei as palavras dele aqui, ele diz, Senhor, que todos os juízes sejam exterminados, maldito STF, desgraçado STF, maldito STF, que morram não por causas naturais, mas que os seus ossos apodreçam, que eles tenham que ser carregados, que comecem a andar em cadeira de roda. Envia Deus um novo vírus para comer a coluna desses homens, para que eles não possam mais se locomover, mas eles tenham que rolar no chão. Maldito STF, desgraçado STF. Essa é uma oração, por mais incrível que pareça, é uma oração de um cara que se diz cristão, que está dentro de uma igreja. Pior que isso, é as pessoas que ali estão dizendo, glória a Deus, aleluia, amém, aleluia. Aqueles caras gritando, maldito STF, desgraçado STF. Isso nos leva a um ponto que está claro que essas pessoas que dizem que toda autoridade é posta por Deus, é posta segundo o coração deles. É uma autoridade posta por conveniência, porque se é o candidato que eles não querem que seja, eles xingam, eles amaldiçoam, eles chamam de desgraçado, eles pedem a Deus para mandar um vírus para corroer a coluna das pessoas. Imagina, eles pedem a Deus para enviar um câncer, para que a pessoa morra por dentro, que a pessoa morra com dor. Este é os cristãos que nós estamos convivendo nos dias de hoje. Aí eu pergunto, qual de vocês que daria um púlpito para o Bolsonaro? Não para o Bolsonaro subir para dizer, a paz do Senhor a todos aqui, eu sou o presidente da República. Qual de vocês daria um púlpito para Bolsonaro? Ou qual de vocês já viu no Bolsonaro o Espírito Santo de Deus? Qual de vocês alguma vez viu sobre o Bolsonaro o Espírito Santo de Deus? Alguma vez que ele abriu a palavra, ele abriu a boca com uma palavra de amor, uma palavra da cruz, uma palavra de redenção, uma palavra que levasse as pessoas a encontrar o Evangelho de Cristo? Qual de vocês já viu o Bolsonaro elevando um louvor ao Senhor, mas não só cantando, mas levando um louvor ao Senhor, que vocês vissem verdadeiramente no coração dele, que ele tinha vontade de adorar ao Senhor? Qual de vocês já viu, por exemplo, o Bolsonaro falando em línguas, que é alguns sinais que alguns têm, como presença do Espírito Santo de Deus? Qual de vocês já viu? Qual de vocês podem dizer que já viram o Espírito Santo de Deus sobre o Bolsonaro? O Bolsonaro abre a boca e só fala porcaria. Aí a palavra de Deus diz assim, pode uma mesma fonte dar água doce e salgada? Pode uma mesma boca falar sobre bênção e maldição? Não sabeis vós que pelos frutos vereis as árvores? Pode uma árvore boa dar frutos más? Pode uma árvore má dar bons frutos?